Salve os irmãos com a paz de Cristo, amém? Aos que estão do lado de fora, possam entrar ao templo, por favor? Aos que estão aqui dentro, peço que abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 33. Primeira Coríntios 11, 23 ao 33. Amém? E assim diz a palavra do nosso Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice e disse: Este é o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, não somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Oremos. Senhor, meu Deus, te agradeço, Pai, por mais um dia aqui, Senhor, na tua casa, glorificando, Pai, e louvando a teu nome, Senhor. Te peço, Senhor, que agora o Senhor possa estar abençoando nosso momento de louvor, Senhor. Logo em seguida, abençoando nosso momento de ensino, Senhor. Que o Senhor esteja abrindo nossos corações, Pai, para que possamos compreender da tua palavra, Pai, e viver ela verdadeiramente. Abençoe aqueles que já estão aqui e abençoe os que estão por vir, Senhor. Logo em seguida, abençoe nossa comunhão e nossas idas para casa, Pai. E assim que eu te peço, eu te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Para o primeiro louvor, coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração
Para o próximo louvor, irmãos, peço que fiquem de pé, por favor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é
sentar. Para o próximo louvor, oferta de amor. Veio o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Fica cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Fica cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Para o próximo louvor, é Celsa Graça. Peço que o irmão Otávio possa recolher as ofertas, por favor.
a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Amém. Agora vamos para os avisos. Um momento. Dia 5/11, às 19h30, culto de oração na congregação Potira. 6/11, às 19h30, culto de oração e doutrina na PIBIF. No sábado, 9/11, às 3h30, vamos ter a EBEC. Aqueles que conhecem alguma criança perto do seu bairro ou do lado da sua casa, a convide para vir para a EBEC. Às 19 horas, teremos culto de jovens, ainda no sábado. No domingo, 10/11, Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, culto de missões. Peço aos irmãos que não esqueçam do quilo de alimento para aqueles irmãos que necessitam. Os aniversariantes da semana são a irmã Rafaela, o Saulo e o irmão Wagner. Peço ao pastor Jário que vem aqui e ore pelos irmãos, por favor. Quero saudar a todos com a paz de Cristo, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. Abençoa os irmãos que aniversariaram. Protege eles, ó Deus, guarda no seu poder. Te peço pela saúde deles e também pela força espiritual para cada um continuar, ó Deus, suas vidas. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, meus irmãos? Tem como... Tá só uma... Muito bem, meus amados irmãos. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de sempre pregar a palavra de Deus, né? De anunciar a palavra de Deus como se fosse a última vez que fazemos isso. Porque é um privilégio, é uma graça muito grande de compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Obrigado, irmão Wagner. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. A ceia do Senhor. Hoje é dia de ceia. Nós nos alegramos com esse dia também, porque é uma festa. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo
17. Vamos ler, depois eu vou discorrer. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tendes? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Senhor, obrigado pela sua palavra, pelo privilégio, ó Deus, de ser ministro dela. Como ela é a única coisa santa que nós temos nesse mundo, Senhor Deus. Santa, sem ter sido maculada pelo pecado, nem tocada pelo pecado. Ela veio dos céus, veio do Senhor, do íntimo do Senhor para nós. Obrigado, Deus, por ela habitar no nosso meio, por nos orientar, por nos fortalecer, por nos dar a direção, por nos energizar, Senhor Deus. A sua palavra é poderosa. Nós amamos o Senhor e desejamos ser guiados pelo Senhor e por sua palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, com ela. Traga a sua palavra aos nossos corações. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos nas quartas-feiras, no culto de doutrina e oração, estudando sobre a 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, essa carta poderosa, conhecida como a carta severa. Ela é uma carta de exortação que Paulo escreve à igreja. E ele escreve no ano 50, né? Na verdade, ele escreve em 55. Ele funda essa igreja no ano 50. Então, ele sabe que é uma igreja difícil, porque ela nasce dentro de uma casa, nasce dentro de um lar. E essa mulher, que certamente era uma comerciante, né? Ela escreve para Paulo, estando em Éfeso, e lá de Éfeso, ele manda a resposta.
ele manda o recado, manda a exortação para essa igreja. E essa igreja ela tinha de tudo que você pode imaginar que uma igreja passa dificuldade, ela passou. E para a vergonha deles, né, em muitas coisas, mas também para a bênção nossa. Nós nos alegramos porque a palavra chega a nós, porque Paulo foi motivado a escrever pelo Espírito Santo, e a igreja hoje é abençoada com uma carta dessa. Mas dentro dessa carta, Paulo vai tratar de questões como divisões, agrupamentos, também nas questões de adultério, vergonhoso dentro da igreja. Paulo também exorta aqui, tanto aqui como Timóteo, de como tratar essas questões dentro da própria igreja. Então, situações de os irmãos não saber como lidar com a comunhão, que é o texto do 11, né, de 1 Coríntios capítulo 11. Os irmãos tinham um agrupamento dentro da igreja, o grupo do fulano, o grupo do cicano, beneficiavam, comiam e até se embriagavam. Além disso, não sabiam discernir o corpo de Cristo e também não tinham conhecimento sobre a ressurreição, do capítulo 15. Não viviam de conformidade com o evangelho. Não sabiam discernir os dons da igreja, não sabiam usar os dons de forma espiritual, mas carnal. Então, uma igreja de muitas situações difíceis, mas a todas essas questões difíceis, Paulo traz a resposta do Espírito Santo, que nos ensina, né? Nos ensina a questão da disciplina na igreja. Até hoje é uma base para a exclusão de um membro da igreja, 1 Coríntios capítulo 5. É a base para a igreja tratar algumas questões. Quando chega no capítulo 11, aqui, ele vai, de uma forma geral, já ensinei nessa primeira parte aqui do versículo 1 até o versículo 16, na quarta-feira. Então, aqui trata da questão do véu. A questão do véu, nós poderíamos dizer da questão da adoração do casal, ou do homem e da esposa, adorando no culto público. E ele usa a figura do véu. E é interessante, porque essa figura do véu, até hoje é uma polêmica na nossa cultura. Existe igreja aí que foi constituída por causa e é conhecida como Igreja do Véu, por não ter um bom conhecimento, um bom discernimento acerca desse texto. Então, criou-se uma igreja, né, onde os irmãos, os homens é dividido por um canto, as mulheres é dividido por outro. Eles reivindica ser a verdadeira igreja de Cristo aqui. É um radicalismo, né, muito, muito severo em relação. Enfim, a maioria das igrejas cristãs considera esse movimento como uma seita. Então, a igreja do véu. E aqui foi ponto, esse texto aqui de Corinto, foi ponto para a instituição dessa igreja, desse movimento. Mas não interpretou muito bem o texto, então levaram para como eles queriam interpretar. Aqui, a questão do véu é algo cultural que Paulo vai tratar. Ele vai mostrar como sendo, dentro daquela cultura, algo maravilhoso, algo bom, que deve ser aproveitado, mas que tem seus pontos, né, que deve ser observado. Primeiro, o véu, aí ele vai seguir no texto, era um sinal de que a mulher, no culto público, ela está debaixo de uma hierarquia. Deus é o líder de Cristo, Cristo é o líder do homem e o homem é o líder da mulher. Então, mostra esse processo. A questão do véu é que a mulher não deveria orar com a cabeça descoberta. Por quê? Porque ela demonstra para a sociedade, para as pessoas, que ela tem uma liderança debaixo dela. Ela poderia profetizar, ela poderia ministrar, mas não poderia ministrar sem demonstrar que ela está debaixo de uma autoridade, que tem uma autoridade. Paulo vai mostrar nesse texto que essa questão cultural,
ela mostra um ponto importante, porque foi assim que Deus estabeleceu desde o início. Então, por você profetizar na igreja aqui, no caso, logo no início, né, as profecias estavam, não é para os nossos dias, mas era para os dias de Paulo, na igreja de Coríntios. A mulher poderia ministrar. Ela tinha esse direito, né, ministrar, profetizar, ensinar. Mas ela tinha que ensinar debaixo de uma liderança. Ela tinha que ministrar debaixo de uma liderança. Então, quando isso vai para 1 Timóteo, fica mais claro, porque Paulo vai invocar a doutrina de Gênesis. Como foi que Deus fez? Fez homem e mulher. E a igreja, ela é a continuidade da família. Não pode haver, dentro da própria igreja, essa questão da autoridade da mulher sobre o homem. Então, por quê? Porque Deus criou essa hierarquia para que haja uma administração sadia dentro da igreja. Então, a igreja é a continuidade da própria família. Então, eu já expliquei esse texto, versículo por versículo, e ele termina, né, o texto, depois dessas informações todas acerca desses assuntos, e toda a representação do que significa a questão do véu, e ele passa a dar uma outra instrução aos irmãos. Agora, também dentro da questão pública, veja que ele trata da adoração do casal dentro no culto público, como isso acontecia. Agora ele passa a mostrar acerca da ceia do Senhor, como nós devemos nos comportar na ceia do Senhor. Então, ele ensina que algumas divisões dentro da igreja estavam havendo, né? Esse texto aqui, ela aborda a instrução de Paulo sobre a celebração. A celebração que é um dos mandatos que a igreja recebe do Senhor. E a igreja em Corinto, ela havia se transformado, ou tinha transformado a ceia num momento de quê? De divisão. De divisão e também um momento de desordem. E a ceia tem a sua representação. E Paulo, ele quer fazer o quê? Reordenar, ele quer mostrar o quanto é importante a ceia do Senhor. E Paulo ele dá uma repreensão aqui severa, mas ele deixa bem claro para esses irmãos como eles devem seguir. Ele orienta os cristãos sobre como deveriam se comprometer nesse evento sagrado. A ceia do Senhor é um evento sagrado, nos traz percepções, nos traz a memória, né, o que Cristo fez por nós. Então, nesse sermão, o meu propósito é analisar acerca da ceia do Senhor e ver os problemas aqui identificados pelo próprio apóstolo Paulo e o caminho para participarmos de forma digna da ceia do Senhor, da forma digna da ceia do Senhor. Já que muitas coisas rodeiam a ceia do Senhor, como enganos, mentiras. Uma delas é a questão da transubstanciação. O que é a transubstanciação? É a questão de o corpo ali, o próprio pão e o próprio vinho se transformar no sangue de Cristo. Isso é um engano. De Wycliffe, ele já, em 1300, já rebate essa doutrina. Ele diz que é um erro tremendo. Não se deve mesmo pegar essa doutrina ou caminhar, ou transformar a ceia do Senhor numa doutrina herética. Ele rebate isso. Também os históricos, não só os históricos, os movimentos que existem aí, o movimento presbiteriano e tal, tantos outros aí que eu chamo histórico, eles dizem da consubstanciação. O que é a consubstanciação? É que há uma energia na ceia do Senhor. Há uma energização. A igreja, no momento em que toma da ceia do Senhor, eles são energizados. Ele tem poder nela, algum poder habita na ceia do Senhor. E Zwingli, ele vai, um grande reformador escocês,
ele vai ensinar a forma certa como nós devemos entender a ceia do Senhor. Ele é um memorial. Ela não se transforma, não tem poder em nada, mas é uma memória. E é isso que Paulo vai ensinar aos irmãos aqui. Mas vamos, antes disso, abrir um texto básico, né, que o próprio Senhor Jesus, ele fala acerca disso, porque vamos abordar na mensagem. Abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 26. Mateus 26, 26. Vamos lá ver o que é que está acontecendo quando Jesus aqui fala sobre a ceia. Qual é o ensino dele? Versículo 26, é até fácil, né, de decorar o texto. 26, 26, fala sobre o quê? A ceia do Senhor. Tão fácil de decorar. Então aí o versículo 26 diz: enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A questão aqui é interessante de Mateus. Nós precisamos entender porque se não entendermos esse texto, que o próprio Jesus está ministrando da ceia do Senhor, nós não temos um entendimento de que aliança nós estamos. Veja que Jesus está aqui, nos versículos anteriores, ele está falando acerca da Páscoa. Ele está reunido aqui com os discípulos para celebrar a Páscoa. A Páscoa foi a última praga, né, no período lá de Moisés saindo do Egito, quando os primogênitos morrem lá, dos egípcios. Ali o Senhor instituiu a Páscoa. Era como uma lembrança de que ele salvou os judeus do anjo da morte que passou naquele dia. E essa festa passou a ser perpétua para o próprio Israel. E nós lembramos, né, as professoras aí ensinam as crianças acerca da Páscoa. A Páscoa não é uma festa para a igreja, nunca foi. Ela é uma festa judia, que ela traz uma sombra, ela traz o ápice do acontecimento que está dentro desse texto, que é se cumprindo a própria Páscoa no Cordeiro, que é Jesus. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Por isso que, quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista identifica Jesus com o Cordeiro, com aquele Cordeiro. E Jesus está sentado com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E é nesse momento de celebração da Páscoa que Jesus, ele anuncia a nova aliança. E qual é a nova aliança? A nova aliança, ela é firmada pela morte de Jesus, o transpassar do seu próprio corpo e o derramamento do seu próprio sangue. E ali, claro que está tudo dentro dessa nova aliança, do pacote, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas a ceia que Jesus está celebrando, ele deixa de falar sobre isso, da Páscoa, ele fala sobre o traidor, no versículo 20, ele vai dizer: olha, aquele que colocar a mão aqui no cálice comigo, isso está na festa, isso na mesa, na própria mesa. Esse é o traidor, esse é o que me trai, esse é o que não tem parte comigo. Isso falando sobre Judas. E logo em seguida,
de falar acerca disso, de Judas se acusar, e alguns deles que lá estavam, ele fala acerca da ceia do Senhor. Jesus institui a nova festa. Sim, agora sim, essa é a festa que o Senhor quer para a sua igreja. Então, a nova festa é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor simboliza a nova aliança, que foi feita através do seu sangue, da sua vida, da sua morte. Essa é a nova aliança. Nada de transformação, porque é o próprio Jesus que está celebrando aqui, mostrando que é um símbolo, né? Nada de poder na ceia do Senhor, mas ele invoca símbolos, tem símbolos sim, em relação à ceia do Senhor. Então, um dos primeiros pontos, quando Paulo vai tratar, lá em 1 Coríntios capítulo 11, nesse versículo 17, ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então, meus irmãos, Paulo aqui começa num tom altíssimo. O tom é de repreensão. Um tom é de exortação. Paulo começa o texto com uma palavra dura. E qual é a palavra dura? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Então ele reconhece que, em vez da unidade que promove a ceia do Senhor, aqui estava a própria ceia anunciando, eram divisões dentro da própria igreja. Eram as divisões, eram os agrupamentos dentro do meio do corpo de Cristo. E Paulo, quando ele vai tratar acerca da ceia do Senhor, em vários textos que ele vai fazer isso, nas suas cartas, ele usa a ceia do Senhor como símbolo de unidade. Aqui nesse próprio texto, no capítulo 10, uma das questões que ele vai invocar para mostrar a unidade do corpo de Cristo é o exemplo da ceia, quando ele fala sobre a idolatria. Nós estamos unidos a Cristo, e porque estamos unidos em Cristo, que é representado pela ceia do Senhor, não tem cabimento deixarmos que os ídolos possam estar dividindo Cristo dentro dos nossos corações. Então aqui ele começa exortando, porque eles já tinham feito menção acerca da ceia do Senhor e o símbolo, né, o que ela significa. Então estava havendo dentro da igreja, no versículo 18, ele vai tornar aqui um pouco mais claro o tipo de divisão que estava havendo. A igreja estava dividida em grupos, refletindo facções, né? E que existia dentro da congregação alguns grupos que se beneficiavam, ao ponto de uns se embriagar, outros comer exageradamente, e outros extremamente pobres não poderiam participar disso. Isso também sinaliza que a ceia era um momento mesmo onde se sentava à mesa, onde havia comida mesmo, né? No decorrer do tempo, a igreja foi tornando mais simbólico mesmo esse momento. Então, ele mostra a divisão, versículo 18, ele diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Sim, ele entende que as informações que chegaram a ele são verdadeiras, acerca das divisões. Então a igreja estava dividida, estava completamente dividida. E em vez de se reunir em unidade para celebrar o sacrifício de Cristo, eles traziam para o culto divisões de classes e também status. É uma das coisas, meus irmãos, que a igreja do Senhor tem que fugir, sempre. É dessa questão de divisões, nós sabemos que existem aqueles mais próximos, aqueles que se identificam uns com os outros, mas nós não podemos trazer isso para o culto, nunca para o culto. No culto todos são iguais. Eu vi, aí tem uma igreja, né? E isso é das igrejas bíblicas, não da igreja bíblica não, da igreja batista. Existe o estacionamento do pastor.
estacionamento do pastor, pelo amor de Deus, meus irmãos. Como é que você pode... a questão do próprio altar, a questão dos privilégios, às vezes, mostra o poder diferenciado do corpo. Isso já é uma divisão em si. Às vezes querendo, trazer um pouco de refrigério para a pessoa do pastor, mas você já começa na própria pessoa, que é para ser o exemplo de unidade também na igreja, trazendo a própria divisão. Isso não pode haver. Todos na igreja, diante de Cristo, são iguais perante o Senhor. Embora haja, no meio da igreja, o Senhor levante homens com dons. Todos nós temos dons dentro das áreas que o Senhor quer para o bem do próprio corpo. Mas alguns têm dons de pastorear, e é o Senhor que levanta. É o Senhor que faz isso. Então, eles são aqueles que lavam os pés, aqueles que abençoam. Não tem privilégio, não tem privilégio. Nós temos o dom de servir. Também ele mostra no versículo 21 e 22 a questão da desigualdade aí na ceia, Ele anuncia acerca disso, olha o que é que ele faz. Versículo 21 e 22, ele diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipada a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Já pensou um negócio desse? Uma vergonha para a igreja do Senhor, quando a ceia do Senhor tem um outro símbolo. Então, a ceia do Senhor em Corinto estava sendo profanada pela maneira como era celebrada. Então, havia desigualdade, falta de ser solidário uns com os outros, pois comiam e bebiam até se saciar, enquanto outros passavam fome. A falta de consideração pelo próximo era, em essência, uma desonra ao corpo de Cristo. Então, precisamos, meus irmãos, examinar. A ceia do Senhor é um momento em que nós nos examinamos, precisamos examinar a nossa atitude ao participar da ceia do Senhor. Nós estamos em unidade ou trazendo divisão ou partidarismo para o corpo de Cristo? É um pecado grave fazer isso. É gravíssimo. E ele fala isso nas cartas. Então nós precisamos lembrar que a ceia é um memorial da nossa unidade em Cristo. É um reflexo da sua oração sacerdotal. É uma oração do capítulo 17 de João, da oração sacerdotal de Cristo, ele falando que assim como o Pai, ele e o Pai são um, nós também com Cristo somos um. Não tem como dividir isso. E a ceia é esse símbolo. A ceia do Senhor é esse símbolo de união com o Senhor e de identificação com o Senhor. Em segundo lugar, ele trata sobre o propósito da ceia do Senhor. O que é que significa isso? Então, versículo 23 a 26, ele começa: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando ele diz eu recebi do Senhor o que também entreguei, ele está fazendo menção àquele texto lá que nós lemos. Qual o texto? Aquele acontecimento, embora as cartas, às vezes, algumas delas foram primeiro do que os próprios evangelhos, mas existia uma tradição oral entre os cristãos, de ensino, de celebração. Se essa carta foi escrita em 55, então, o Senhor morre no ano 33, 36, 33, por aí, 36, Vamos dizer assim. Então, o que é que acontece? Há alguns anos a igreja já estava instituída. Já quase beirando aí 20 anos, que a igreja estava instituída. Já celebrava a ceia do Senhor. Então, eles tinham um modelo de uma ceia. Então, ele diz, olha, veja, aqui no versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Foi isso que o Senhor ensinou lá no texto do Evangelho. Naquele momento da primeira ceia, onde Ele anuncia acerca da nova aliança. Foi isso que o Senhor ensinou. Então Paulo, ele lembra aos Coríntios da tradição que ele mesmo recebeu. A ceia do Senhor é um memorial que Jesus instituiu na noite que foi traído por Judas. E ele começa dizendo: isto é o meu corpo, no versículo 24. Quando ele diz isso, Jesus, ao partir o pão ali no texto, né, lá de Mateus, ensina que ele mesmo é o verdadeiro pão da vida, que seria partido por nós. Ele é o pão da vida, que se oferece, que nos oferece, o que se oferece por nós. Então, o pão simboliza o corpo de Cristo, oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Também ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, no versículo 25. O cálice, meus irmãos, representa o sangue de Cristo, que sela a nova aliança. A aliança sempre era firmada assim. Veja a aliança que o Senhor fez com Abraão. Ele mata um animal lá e Abraão não consegue passar mais. Deus passa no meio dos animais. Ali era uma aliança de sangue. O Senhor está mostrando aqui que essa aliança que Ele está fazendo com o seu povo, com um povo que vem a crer nele, é uma aliança de sangue, uma aliança que não pode ser jamais removida. E esse sangue não é de um simples mortal, é do Deus Altíssimo. Esse Deus Altíssimo fez aliança conosco, uma aliança incondicional. Então o cálice representa o sangue de Cristo que sela essa nova aliança. E ao bebermos desse cálice, nós reafirmamos que estamos debaixo de uma nova aliança. Todas as vezes que nós estamos na ceia do Senhor, não é blá, 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 toma aí o cálice, vai-se embora. Nada disso, meus irmãos. A ceia do Senhor, ele tem o seu significado. E aí o povo de Deus precisa ser consciente o que é que significa a ceia do Senhor. Significa o selo de uma nova aliança. Que nós estamos debaixo de uma aliança. E essa aliança, ela é simbolizada pelo sacrifício, na verdade, selada pelo sacrifício de Cristo, baseada no sacrifício de Cristo. E o sangue dele, aqui sela isso. Nós precisamos saber, olha, na ceia do Senhor, quando nós estamos participando, nós estamos querendo mostrar com isso que nós estamos debaixo de uma aliança, que entramos com o Senhor. E ele diz mais, né, no próprio texto, aqui faz uma proclamação da sua morte, no versículo 26 aí. No versículo 26 ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, cada vez que tomamos a ceia do Senhor, nós estamos proclamando a morte de Cristo até que Ele venha. O Evangelho é o quê? O Evangelho é anunciar a morte de Cristo. Isso é um ponto do Evangelho. Que Ele morreu pelos nossos pecados. Que nós não tínhamos condição de resolver a nossa ofensa diante de Deus apenas pelas nossas próprias forças. Mas alguém fez isso por nós, e foi Cristo que fez. Então, a proclamação da morte do Senhor, a ceia proclama que Cristo morreu pelos nossos pecados. Também é um testemunho da nossa fé, da nossa esperança.
até que Cristo volte, do sacrifício que nos dá uma vida eterna. Tudo isso está assegurado nesse símbolo, até que Ele volte, para Ele mesmo encabeçar isso. Então, existe uma simbologia. Dizem, né, que alguém pergunta a alguns teólogos estudiosos acerca da ceia do Senhor e tudo que significa acerca dela, o que ela significa. Alguns dizem que no milênio o Senhor celebrará a ceia do Senhor, a ceia, porque é um símbolo da nova aliança. Ele vai perpetuamente fazer isso, é um símbolo. Alguns afirmam isso nesse período do reino. Cristo fará isso com o seu povo, será uma lembrança, né? Então, a ceia do Senhor, ela é uma oportunidade para nós lembrarmos do sacrifício de Cristo e a proclamação da nossa fé. Ao participarmos, meus irmãos, da ceia do Senhor, nós estamos testemunhando para o mundo que a nossa esperança e confiança, ela tem uma base. A base é o Senhor Jesus. Foi na morte dele, foi na ressurreição dele, que nós entramos em aliança com ele, essa nova aliança anunciada. Então, veja que o momento é apropriado. A Páscoa e a ceia, o momento da nova aliança é instituída ali porque tem esse símbolo. Em terceiro lugar, uma das questões que Paulo também leva aqui, que é relevante, é na preparação da ceia. Parece que a ceia do Senhor não é uma preparação que aconteça apenas na igreja. É algo que acontece também na nossa casa. É um momento de que nós podemos pensar, olha, eu vou para a ceia do Senhor hoje, vai ter na nossa igreja. É um tempo de comunhão, mas é um tempo de autoexame. É o que o versículo 28 mostra, 27 até fala sobre acerca disso, da preparação para a ceia. Olha o versículo 27, ele vai dizer, por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, ou poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Então aqui ele fala sobre essa preparação, depois de enfatizar o propósito da ceia. Paulo exorta os coríntios a participarem da ceia de forma digna. E como é essa forma digna? Existe uma preparação, né? Participar indignamente significa tratar a ceia como algo comum, sem respeito ou reverência ao sacrifício de Cristo ou à sua simbologia. Então, isso não é correto. É uma falta de respeito para algo que o Senhor instituiu, como marco de sua nova aliança com o seu povo. Então, qual é a preparação? Um autoexame. Faça um autoexame. Eu sei que às vezes na ceia do Senhor nós dizemos, olha, você tem 1 minuto. Você acha que 1 minuto dá para se fazer um autoexame? Então, isso significa que nós devemos nos preparar para a ceia do Senhor durante todo o dia. Todo o tempo nós devemos estar diante do Senhor se autoexaminando, não só durante o dia da ceia do Senhor, mas toda a vida, porque na ceia do Senhor era todas as vezes que a igreja se reunia, tinha a ceia do Senhor, era celebrada a ceia do Senhor. Então Paulo fala aqui, o autoexame, no versículo 28, Paulo chama aqueles irmãos
a examinarmos a nós mesmos antes de participar da ceia do Senhor. E esse autoexame, meu irmão, inclui reconhecer nossos pecados, inclui impedir perdão a Deus, buscando sinceramente estar em paz com Ele e também com os nossos irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo. Isso é a ceia do Senhor. Ela requer uma preparação. Qual é a preparação? Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, um autoexame de si mesmo. Também um discernimento do corpo de Cristo. Meus irmãos, nós vivemos numa época em que as pessoas não têm um mínimo de discernimento do corpo de Cristo. É uma época em que a igreja não sabe o que é igreja. E você pode querer ensinar, porque da forma que você ensina, as pessoas não querem. Não, desse jeito nós não queremos. Aí vai ouvir quem? Os falsos profetas, os midiáticos, que não têm responsabilidade nenhuma com a igreja, que não sabe o que é um irmão estar lá passando por uma luta, um pecado, uma dificuldade, não sabe nada disso. Não sabe de alguém que está passando por um vício, não sabe de alguém que está preso em alguma situação, numa depressão, em alguma situação, às vezes até financeira, em que a igreja chega junto. Não sabe nada dessas questões. Não sabe discernir o corpo de Cristo, não sabe discernir como a igreja funciona. Acha que a igreja é o quê? Funciona do meu jeito. Meu amigo, a igreja não funciona do meu jeito. Nem é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que o Senhor instituiu. É do jeito que o Senhor estabeleceu as questões doutrinárias. Paulo vai falar sobre 13 cartas, meu irmão, falando de ensinos da igreja. Você quer ver como a discernir bem o corpo de Cristo? Vá olhar as cartas pastorais. Veja lá como é que a igreja ela deve funcionar. Paulo ensinando um pastor como a igreja funciona. Como deve tratar, como deve ver os mais velhos, os mais novos, como eles devem orar, como eles devem participar da igreja ativamente. Né? Então, discernimento do corpo, versículo 29. Eles não têm, o versículo 29 vai dizer: pois quem come e bebe sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. Então, participar da ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo é uma falta de respeito pelo sacrifício do Senhor. O Senhor morreu por quem? Pela igreja. O Senhor morreu para nos tirar dos nossos pecados. Ele promete vir buscar a igreja, ele promete redimir a igreja. Ele chama a igreja de minha noiva. Nós não sabemos discernir o corpo de Cristo. Brincamos. Uma vez eu vi um teólogo dizendo: olha, um dia, quando nós chegarmos perante Cristo, muitos homens ouvirão da parte do Senhor. Da parte do Senhor. Por que você tratou a minha noiva assim? Qual o noivo que gosta de que alguém maltrate a sua noiva? Qual o noivo que gosta? Por isso que muitas vezes o Senhor manda, às vezes, suportai-vos. Né? Quando Ele está dizendo suportai-vos a alguns irmãos, é porque Ele está tendo zelo por a igreja do Senhor. É para a gente não se tornar pedra de tropeço para ela. Quando Ele manda também o próprio ali dando o exemplo do que a família tem que fazer, o homem tem que fazer pela sua própria esposa, ele se coloca como exemplo daquilo que ele faz pela igreja. Ele se sacrificou pela igreja. Como é que eu posso tratar a igreja desse jeito? Falta de discernimento, meus irmãos. E aí, nós também temos aqui, né, os irmãos que estão nos ouvindo hoje, se tiver alguém aí nos ouvindo,
que você venha para a igreja do Senhor. Esteja na igreja de Cristo. Participe da igreja de Cristo. Esteja juntos. Saiba discernir o corpo de Cristo. Então aqui, discernir o corpo de Cristo, participar da ceia indignamente é um desrespeito ao sacrifício do Senhor. Nós devemos lembrar que a ceia, ela é um memorial sagrado. É um memorial sagrado, não é um ritual comum. É sagrado esse momento, nos traz memórias. E eu acho tão interessante que o Senhor usa sempre essas questões de memórias. Ele usa, no Antigo Testamento, os marcos. O camarada passava um rio grande, um grande evento, Mar Vermelho. Passa lá a manifestação do poder, da glória de Deus. Do outro lado, Moisés fazia o quê? Levantava um marco. Ali é uma memória. Para quando alguém passar, veio e diz, assim fez o Senhor, contar a história, a tradição oral. Também acontece isso várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. A ceia do Senhor é um marco, é um memorial, para que todas as vezes, para que a gente não possa se esquecer. Já pensou? Aqui, não na nossa igreja, mas em algumas igrejas que eu conheço, já não falam mais sobre pecado. Já não falam mais sobre alguns assuntos doutrinários que está relacionado à nossa própria vida e arrependimento. Arrependimento? Fala nada de arrependimento. Pois é, isso é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor anuncia que Cristo morreu por sendo eu um pecador. Ele me substituiu. Ele assumiu o meu lugar e depositou na minha conta graça. E eu posso agora, por essa graça, entrar e ter acesso a Deus e também à esperança. A esperança. Então, discernimento do corpo. Não desrespeite o corpo de Cristo. Consequências, quais consequências desse desrespeito? Ele diz acerca disso. Olha o versículo 30, versículo 32. Meus irmãos, não se enganem. São muitos casos que eu conheço acerca disso, por falta de não discernir o corpo de Cristo. Olha aí as consequências desse desrespeito do corpo de Cristo. Olha o versículo 30, o versículo até 32. Diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha aí, isso aqui é disciplina. A disciplina do Senhor por não saber discernir o corpo de Cristo. Por não saber discernir o que é a igreja do Senhor. Então, Paulo, ele adverte que muitos estavam doentes e até morrendo devido ao desrespeito com a ceia ou com o corpo de Cristo, com a própria igreja. Essa advertência aqui, meus irmãos, nos mostra que Deus leva a sério. Que Deus leva a sério essa memória, esse sinal, esse marco que ele deixou entre a igreja, esse símbolo que ele deixa na igreja, ele leva a sério. E ele espera que nós também a tratamos com seriedade e reverência. Não que tem poder nela, não que tenha energia nela, não que se transforme, mas é pelo símbolo, pelo significado que ela traz. Isso nós devemos levar em conta. Então, ao participarmos da ceia do Senhor, nós devemos fazer um autoexame sincero. Não se trata aqui de perfeição. Nós não estamos pedindo perfeição de ninguém, mas de uma atitude sincera diante de Deus. Nós precisamos nos achegar ao Senhor com um coração contrito e pronto para sermos transformados. Um coração humilde, que acolhe a palavra de Deus em si, que acolhe para ser vivida a palavra do Senhor. Se nós não fazermos isso, meus irmãos, sabe o que é que o Senhor vai disciplinar? O Senhor cuida da sua igreja, o Senhor não disciplina o seu povo, não é porque Ele é um Deus ali de ira. Não. A forma como nós tratamos o Senhor, às vezes nós vemos a manifestação da disciplina do Senhor a longo prazo. Nós vemos a manifestação da disciplina do Senhor
também, às vezes, rapidamente. Nós vemos, no caso lá de Ananias e Safira, por não saber discernir o corpo de Cristo, trazer mentira para dentro da igreja, o que foi que aconteceu? Ele foi disciplinado imediatamente. Morre o homem, morre a mulher. Por querer aparecer, por trazer algumas questões estranhas para a igreja do Senhor, uma mentira, um engano. Então, o Senhor disciplina, e vários textos da palavra de Deus falam sobre isso. Apocalipse fala sobre isso, da disciplina de Deus, disciplina o filho que ama. Nós sabemos de tantos casos de irmãos que começam não sabendo discernir o corpo de Cristo, sabe o que acontece? Perde os filhos, perde a família. E então isso é o quê? Uma disciplina do Senhor. Nós não aprendemos às vezes. Às vezes doença acontece, e aí ora, chama o presbítero, ora acerca daquilo ali. Senhor, tenha misericórdia, tenha graça, usa da tua graça, Senhor, fica bom, depois fica doente de novo. Olha, é um símbolo, é algo que nós precisamos saber. Pô, Senhor, se eu quero que o Senhor quer me dizer, meu Deus, me ajuda. Se é uma repetição constante, nós precisamos abrir os nossos olhos. Então, tudo isso, porque às vezes isso aqui não é fazendo medo dos irmãos, mas a disciplina existe do Senhor. Tantos casos já contei aqui na igreja acerca dessas questões. Um próprio homem, um pastor que não sabia discernir o corpo de Cristo, que envergonhou a igreja do Senhor. E aí, seus filhos vivendo de forma desordenada, no meio do movimento das igrejas bíblicas. Eu revelo assim para não dizer que é coisa de longe, é coisa de perto, que a gente vê, que a gente enxerga. E um homem cobrindo o pecado dos seus próprios filhos dentro da igreja, ele veio imediatamente a morrer. E o que foi que aconteceu? Foi revelado os 3 filhos homossexuais. E toda a igreja teve que enviar um pastor para tratar acerca dessa questão, que passou dentro dessa igreja 2 anos, tratando esse pecado. Então, meus irmãos, olha, o texto falando, não são poucos os que dormem, os que morreram, e os que estão doentes, e os que estão fracos. Por quê? Por falta de não saber discernir o corpo de Cristo. Não saber discernir o corpo de Cristo. Então Paulo aí conclui aí no versículo 33 e 34, ele mostra a sua conclusão desse capítulo, né? Ele diz: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, e a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, Paulo encerra a sua instrução aqui com uma recomendação prática. Qual é a recomendação prática? Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. É prático. Então, ele aconselha os coríntios a mostrarem consideração uns pelos outros. Lembrando que a ceia é um momento de comunhão, é um momento de alegria, de celebração. Não é? Uma vez eu cheguei na igreja bíblica, né? Eu fui pregar e lá tinha a ceia do Senhor. E lá, depois da ceia do Senhor, né? Nesse momento da ceia do Senhor, teve um irmão, que eu acho que não era nem da igreja, só pode, meu irmão. O irmão pegou o pão, jogou na boca e depois jogou o cálice e tomou. Não esperou nenhum pelo outro, não tem significado para ele nenhum aquilo ali. Ele apenas merendou, lanchou. Então, isso é um desrespeito. Então, Paulo faz uma recomendação aqui, né? A recomendação que ele faz: olha, espere um pelos outros. É uma recomendação prática. Ele aconselha esses irmãos, lembrando que a ceia é um momento de comunhão. É um momento em que nós estamos exercitando a comunhão prática. Então, também é um momento de que você seja solidário,
né? Não só de comunhão, que a ceia deve ser um momento de unidade e consideração pelo próximo, onde todos compartilham juntos do pão e do cálice igualmente. Também ele dá uma ordem, né? No versículo 34, ele deixa aqui uma ordem na casa de Deus. Paulo, ele diz no versículo 34, ele diz: se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Então, Paulo sugere aqui, quando ele fala acerca dessa questão, essa ordem na casa de Deus, ele coloca a casa de Deus de forma ordenada, de forma bem nessa sequência, com todo entendimento. Ele começa a mostrar. Paulo, ele sugere que se alguém tiver fome, come em casa. É assim que se faz. Tem fome? Come em casa. Então, e que coma, enche a sua barriga em casa, depois venha para a ceia, venha participar da comunhão. E ele destaca que a ceia do Senhor é um momento de comunhão espiritual e não uma ocasião para satisfazer necessidades físicas, né? Isso é o que implicitamente está colocado nessa colocação. Depois que ele faz todo esse ordenamento, ele fala acerca disso. Então, a ceia do Senhor deve ser celebrada com reverência e unidade. Precisamos nos lembrar de que somos todos iguais diante de Deus e que a ceia é um convite para estarmos juntos como família de Cristo. Família de Cristo. Como é que nós nos comportamos, né? Às vezes a gente vai para comer junto, né? Pega um, aqui não, graças a Deus, meu Deus, isso aqui não existe. Mas vai lá e bota, você já viu nos locais, o camarada enche seu prato logo assim, de forma desordenada, não pensa nem no outro. Bota muito salgado, é pão, é não sei o quê. Se deixar, ele come sozinho. Então, a ceia do Senhor mostra que nós somos iguais diante do Senhor, que nós temos que esperar uns pelos outros, que nós temos que considerar uns aos outros. Lá nos Lençóis Maranhenses, quando nós estávamos lá, eram 5 a primeira vez que fomos. E lá nós passamos necessidade, fome mesmo. Quando nós fazíamos uma sopinha, né, ou então mesmo uma vitamina de jatobá, a gente ficava olhando se uma colher estava a mais na xícara do outro. Por quê? Ali a comida revela, ela mostra realmente as nossas inclinações pecaminosas. A gente quer cuidar da barriga da gente, da sobrevivência da gente. Então revela, mostra. Então quando nós estamos ordenados nisso, quando nós temos esse entendimento, o que é que acontece? Nós aprendemos a ser educado, aprendemos a considerar o outro, a colocar o outro em primeiro lugar. É um ensinamento também. É um ensinamento de considerar o outro cumprindo o segundo mandamento que é instituído pelo próprio Senhor. Então, meus irmãos, o ensinamento aqui de Paulo, nesse texto, nos lembra da importância da ceia do Senhor e de como nós devemos nos preparar e participar dela. A ceia, ele é um memorial, é uma proclamação, é um momento de comunhão, um momento de alegria, é uma festa na ceia do Senhor. A ceia é esse memorial, essa proclamação que o povo de Deus tem que fazer. Também é um momento de nós devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo, de se autoexaminar e mostrar para Deus mesmo o nosso coração. Como nós estamos andando debaixo dessa nova aliança. Dessa aliança que nós entramos com o Senhor. E celebrar isso de forma unânime, demonstrando unidade no corpo de Cristo. Devemos fazer isso. A ceia mostra a unidade que nós temos como família de Deus, como povo de Deus. Que nós possamos celebrar a ceia com gratidão, com reverência e amor uns pelos outros, cumprindo o propósito para o qual ela foi instituída. A ceia do Senhor foi instituída para demonstrar essa necessidade que nós temos do Senhor e todos esses símbolos que estão agregados a ela, que representa muito para nós.
Se soubermos todos eles, nós vamos ter um bom discernimento do corpo de Cristo, consideração uns pelos outros. Então, meus irmãos, vamos orar e agradecer a Deus por isso, por esse momento, né? Queria que vocês pudessem refletir acerca disso. Parece que o Senhor preservou esse momento, né, para o dia da ceia, a instrução. Então, eu queria que vocês refletissem, né, aqui acerca desse tratado de Paulo, acerca da ceia, com respeito à reverência do povo do Senhor. Senhor, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nunca nos deixa na miséria. O Senhor não nos deixa a fazer coisas erradas. Não corrermos para os extremos. O Senhor nunca nos deixa correr para os extremos. Nós corremos, às vezes, porque somos maus, somos perversos, olhamos para os nossos corações. Somos cheios de ídolos. Ó Deus, livra-nos dos ídolos. Ajuda-nos, ó Deus, a ver o teu corpo de Cristo, de forma que nós possamos discernir. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a sua palavra e aplicar em nossos corações. Ajuda essa igreja a caminhar até que Cristo venha de forma digna da ceia do Senhor. Senhor Deus, repele de nós os pecados, repele de nós a forma desordeira, como às vezes nós queremos participar do culto do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter discernimento. E quanto àqueles que não têm discernimento, cumpra-se a tua palavra, Senhor. Faça como o Senhor tem dito, como o Senhor tem pronunciado. Faça-se, ó Deus, cumprir a tua palavra, até que haja arrependimento, reconhecimento, ó Deus, de como o corpo do Senhor é importante. Repele de nós essas ideias que nós achamos importante, às vezes, vivermos a igreja de longe. A igreja de perto, a ceia do Senhor anuncia isso. Abençoa-nos, ó Deus. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que cada um de nós possa se examinar o coração, buscando estar em paz com Deus e também com o seu próximo, para participar desse memorial sagrado, com gratidão e adoração ao Senhor, que é Salvador e Senhor sobre nós. Então, vamos aqui para essa parte que foi falada, dita, né? Tão maravilhosa, que é participar da ceia do Senhor. Já lemos o texto que anuncia a morte, a ressurreição, a aliança. Esse momento, nós temos o prazer, a alegria que Cristo fez isso no seu próprio corpo. Você está feliz porque está em aliança com o Senhor? Você veio para a igreja hoje feliz? Você veio com o coração feliz para participar dessa festa tão maravilhosa? Então, é aqui, Senhor. Como nós podemos fazer isso pela mídia? Meu Deus, não podemos. É estando presente que podemos fazer isso. Então, meus irmãos, eu queria chamar aqui o Otávio, Davi, poderiam nos ajudar. Chamar também o irmão Henrique. Venha cá, irmão Henrique. Venha nos ajudar. O irmão Henrique é um dos anciões um dos mais velhinhos da igreja, né? Se não for o mais velho, não sei, para não errar. Ele sabe de tudo, por isso que eu tenho medo até de dizer. Fique desse lado do Davi aqui, que você está mais perto do homem zarrão, né? Muito bem. Então,
aqui, irmão. Podem entregar enquanto nós louvamos ao Senhor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer.
buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, enquanto terminam de entregar, queria só ler esse texto, versículo 1 de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? Essa foi a pergunta do profeta. Quem creu? Quem creu na pregação? Quem deseja hoje, aqui, entregar sua vida a Cristo? Se você está desejoso de entregar sua vida ao Senhor, você pode dizer aí do seu lugar: eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor, e eu quero que a igreja ore por mim. Tem alguém? Do seu lugar, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Se você creu, manifeste-se no meio do povo do Senhor. Manifeste-se. Tem alguém? Então, meus irmãos, quem creu em nossa pregação? A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Davi, você puder agradecer pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. Amém, glória a Deus. Podemos comer todos juntos. Podemos ficar de pé todos? O texto também diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque, versículo 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Meus irmãos, é com alegria que nós podemos dizer todos juntos: vem logo, Senhor Jesus. Mais uma vez, vem logo, Senhor Jesus. Glória a Deus. Podemos tomar todos juntos.
Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor que firmou uma aliança eterna conosco, e que nós estamos debaixo dessa aliança, Senhor Deus, o Senhor que nos cobriu com o seu sangue, que nos cobriu, ó Deus, que nos redimiu, que nos purificou e que nos disse: sede santo, porque eu sou santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que fez isso por sua própria vontade, voluntariamente, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Nós celebramos com alegria, porque tudo isso nos vem à memória, Senhor Deus, do seu sacrifício, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário para nos aproximar do Senhor, para nos fazer um com o Senhor. O Senhor nos oferece a vida eterna, a sua palavra. Ó Deus, obrigado por esse privilégio. Deus Todo-Poderoso, assim invocamos as suas bênçãos para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor, porque queremos saber discernir bem, queremos estar em santidade, queremos viver diante do Senhor de forma que lhe agrade, Senhor Deus. Por isso, Senhor, eu peço pelos homens dessa igreja, sejam homens fortes, valorosos, homens honestos, fiéis às suas esposas, homens que cuidem bem da sua família, que proteja o seu lar, que guarde, ó Deus, aos seus filhos debaixo da proteção do Senhor e também da mão poderosa, da oração, da súplica, das ações de graças, coberto com o teu sangue, Senhor Deus. Por isso, mesmo eles sendo duros, o Senhor ainda estende graça para eles. Nossos filhos são abençoados por causa da aliança que nós temos contigo. Abençoa eles, abençoa os jovens dessa igreja, que não se deixe levar pelo mundo, nem pela indução do mundo, nem pelos apelos do mundo, porque o mundo se constitui inimigo de Deus. Senhor Deus, dê consciência a eles de serem bons representantes do Senhor na sua força. Senhor Deus, faça isso com cada coração, anime os jovens, faça eles fortes, Senhor Deus, faça eles poderosos, abençoa o propósito da vida deles, abençoa, Deus, aquilo que eles têm feito para a tua glória. Deus, também te peço pelas crianças dessa igreja, protege as crianças, livra do mal, das doenças, livra, ó Deus, de acidente, livra do homem perverso, do homem sanguinário. Abençoa, Senhor Deus, derrama suas bênçãos sobre elas, que elas cresçam com temor nos corações delas do Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor Deus. Também te peço pelas mulheres, que elas saibam, ó Deus, cada uma delas, saibam o seu papel na igreja do Senhor, na sua casa, na casa de oração, mas também saiba discernir bem a sua família, saiba desenvolver o papel delas, ó Deus, dentro da sua casa, dentro do seu lar, se submetendo ao Senhor, a Cristo e o seu marido, autoridade esta que é o Senhor mesmo que colocou sobre elas. Deus, que elas saibam fazer isso e poder acolher em seus corações e em suas vidas a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Abençoa cada uma delas, Senhor Deus, fortalecendo para as lutas desse mundo, pelas lutas dentro da sua família. Esmera cada uma delas, ó Deus, para serem conselheiras, auxiliadoras, ajudadoras, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo e a tua igreja. Nós te pedimos, Senhor Deus, tudo isso no poder de Cristo nosso Senhor. Que o Deus de toda graça os abençoe e os livre do mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Lembre-se, se você ainda não aceitou a Cristo, lembre-se,
Você creu nessa pregação? Não saia sem reconhecer Cristo como Senhor de sua vida. Amém. Deus abençoe a todos. Estamos todos dispensados. Mas antes, os irmãos vão passar para pegar o cálice. Obrigado, irmão Henrique, Otávio. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos continuar ainda um cântico, né? Pois bem. Peço que os irmãos que se ponham de pé, façamos desse louvor o nosso momento de comunhão.